Pode já ter ouvido sobre esse assunto durante o dia, durante a manhã, nossa comunhão ali com o pastor, que falou aos nossos corações. Eu quero agradecer também ao diácono que trouxe uma bela meditação na parte da manhã, edificando nossas vidas através da oração. Porque a oração, irmãos, é algo que tem que estar na vida do cristão. Sem a oração a gente não consegue atingir os objetivos da nossa vida. Então por isso vamos orar. Amado Deus, queremos te agradecer mais uma vez, entrando na presença do Senhor e te pedindo, Senhor Deus, que nos dê, Senhor Deus, a capacidade de entender a tua vontade nas nossas vidas. Muitas vezes, ó Deus, enfrentando problemas, enfrentando situações que provavelmente o inimigo tenta nos tirar da presença do Senhor, mas quando buscamos a ti em oração, o Senhor é presente em nossas vidas, nos consagra, nos ilumina e nos dá a capacidade de entender a vontade do Senhor. Amém. Muito obrigado pela tua palavra, que um dia foi escrita por esses homens para que pudesse edificar as nossas vidas. E obrigado a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmos, capítulo 63. Ele vai falar fala um pouco sobre a vida de Davi, um homem de oração. Um homem que sempre buscou, dentro da medida do possível, aquilo que Deus poderia fazer em sua vida. E quando a gente olha para a vida de Davi, nós temos que entender que Davi também era um homem pecador. Era um homem que tinha os seus problemas, mas era um homem voltado à oração, um homem voltado a querer conhecer cada dia mais a Deus e poder entregar a sua vida para que Deus pudesse usá-lo no seu ministério, no seu reinado. Então, capítulo 63 de Salmos, versículo 1 apenas, a palavra de Deus diz, é uma oração, Davi aqui buscando a Deus, e ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como a terra árida, exausta, sem água. Amados, é algo que molda os nossos corações e faz com que nós possamos entender a busca de Davi aqui de uma forma muito singular, de uma forma que fala da intimidade que ele tinha com Deus, de dizer: Senhor Deus, tu és o Deus forte da minha vida. Será que nós temos declarado isso a Deus? Que Deus é o Deus forte das nossas vidas, nos momentos mais cruciais, nos momentos mais difíceis da nossa vida? Ou será que nós esquecemos de Deus e nós nem oramos, nem buscamos, e muitas vezes buscamos auxílio da família, buscamos auxílio, como eu disse ontem, de muitas pessoas, mas esquecemos de buscar a Deus em oração? Para enfrentarmos as tempestades inevitáveis da vida, não adianta pensar somente em uma mudança superficial. As crises expõem o nosso coração e, por isso, a preparação para enfrentá-la precisa começar através da oração. Eu só consigo passar pelas crises, eu só consigo passar pelos momentos difíceis, eu só consigo passar pelo vale e chegar na montanha, como o Salmo 23 diz, se eu orar, clamar a Deus, e clamar é uma oração, suplicar a Deus é fazer mais do que uma oração. É me envolver totalmente com Deus e dizer: Senhor, socorre a minha vida porque me encontro em perigo. E quando nós nos encontramos em perigo, e quando nós nos encontramos também em alegria, nós devemos adorar a Deus através da oração. Amém. Buscar a Deus, irmãos, é algo que é muito importante. Falar com Deus é algo que tem que ser uma vida, todos os dias buscando o Senhor. E é tão importante quando a gente pode entender que a oração é algo que faz nos aproximar cada dia mais de Deus. E o próprio Senhor Jesus nos deixa esse exemplo no seu próprio ministério, em todos os momentos difíceis, em todos os momentos de decisões, ele subia ao monte, ele se reservava
para buscar a Deus, se aconselhar com Deus, falar com Deus, pedir um conselho para Deus, pedir, na realidade, a permissão para Deus, para que ele pudesse realizar o seu ministério. Arraigando não em coisas externas do Senhor, mas ele estava cada dia mais envolvido com Deus através da oração, sendo ele o próprio Deus. É interessante isso, né? O Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, ele invoca o nome do seu Pai. Ele tem um respeito tão grande que ele, quando ele ia tomar uma decisão no seu ministério, ele buscava o Senhor. E ele deixa isso para nós como exemplo, para que nós possamos buscá-lo em todo momento da nossa vida. Eu estava conversando com o pastor Hudson hoje de manhã, com a sua família, quer dizer, sua esposa, também a sua cunhada, e eu dizia para eles, irmãos, o momento mais crucial da minha vida, um dos, mais cruciais, eu busquei a Deus em oração. O chão eu perdi quando eu recebi a notícia, mas ao mesmo tempo eu fui revigorado. As minhas forças foram revigoradas. Amém. Quando eu orei a Deus, quando eu falei com Deus, aí Deus me deu o refrigério. A palavra de Deus diz que buscai o Senhor em primeiro lugar. E quando eu busco é através da oração, para que tudo na minha vida possa ser acrescentado, para que tudo na minha vida possa ser abençoado. Quer ser um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada? Ore a Deus. É só orando que nós vamos ser um povo bem abençoado. Foi um método de ensino radical para os seus ouvintes. Entendamos que deva ser ainda nos dias atuais, orar e buscar a Deus, pois representa uma volta às bases do princípio ensinado através da palavra de Deus. Quando a gente estuda a vida de Paulo, a gente vê que Paulo era um homem de oração, era um homem que buscava Deus, era um homem que tinha respeito por aquilo que Deus orientava ele. Porque quando a gente começa a estudar a vida de Paulo, Paulo era um homem que era perseguidor dos cristãos. Mas quando ele se volta a Deus no caminho de Damasco e reconhece a Jesus Cristo como Salvador de sua vida, ele começa a se voltar à oração, a falar com Deus, agradecer pelas bênçãos e pedindo a Ele para que pudesse orientá-lo como ele deveria tratar o povo de Deus. E é tão interessante que a oração sempre faz com que nós possamos nos tornar uma pessoa semelhante ao Senhor Jesus. A palavra cristão significa seguidores de Cristo. E é importante isso, que como seguidores de Cristo, nós temos que, na realidade, fazer aquilo que Ele nos ensinou através da Sua palavra. Aí pergunto, qual a diferença entre a perspectiva divina e a perspectiva humana na avaliação de uma pessoa? O homem tipicamente preocupa-se, na realidade, com coisas visíveis, externas e superficiais, enquanto Deus visa o que você tem de mais precioso, que é a intimidade que Ele quer que você tenha com Ele. E eu só vou ter essa intimidade, como a gente está falando todos esses dias, se na realidade eu buscar ao Senhor através da oração. Verdade. Falar com Deus. Perguntavam hoje para minha esposa, mas como que você se sentiu em toda essa situação com seu esposo? Eu ficava tranquila porque eu orava a Deus. Eu falava com Deus. Amém. E Deus vai trazendo refrigério para as nossas vidas. Porque você imagina você ser desenganado pelo médico desde a época da minha primeira consulta. Eles nunca animam. Eles sempre dizem para você que você tem um problema, que a quimioterapia não vai te trazer a cura, vai te trazer uma qualidade de vida. Você, se você não orar nesse momento, não buscar a Deus, você realmente fica depressivo. Você entra no estágio onde você esquece de tudo e de todos e procura, como muitos, tiram a sua própria vida. Sabe por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Porque não busca ao Senhor. Porque não ora, não fala com Deus. Davi era um homem de oração. Se não efetuarmos mudanças verdadeiras a nível de oração, a possibilidade de qualquer mudança será temporária e superficial.
Quando você toma uma decisão, meu amado e minha amada, baseado no teu conhecimento, baseado naquilo que você acredita que você tem como capacidade, e você não orar pedindo a Deus, com certeza o teu projeto ele é temporário e superficial. Quer algo duradouro na sua vida? Quer algo que você possa projetar e poder ser feliz lá no futuro? Ore a Deus. Fale com Deus. Peça orientação. Eu lembro uma certa vez quando o pastor Ebenezer chegou para mim e falou assim: você tem a plena convicção que você quer ser um pastor, que você quer trabalhar no ministério, que você quer abdicar de tudo da tua vida, romper as cordas de uma ponte, não olhar para trás para servir a esse Deus que um dia mandou o seu filho morrer na cruz para te libertar de todos os pecados e te preparar para o ministério? Renuncie tudo e ore a Deus. Sinta paz no teu coração. Mas, meu amado Marcos, você só vai ter paz no teu coração se você orar, se você falar com Deus, e Deus vai te responder. Foi assim durante 2 anos, amados, orando a Deus, pedindo a Deus, para que Deus preparasse o momento certo, para que esse momento da consagração pudesse ser preparada por Deus. Que você pudesse ser consagrado por Deus e não pelos homens, mas por Deus. E houve um momento que nós ficamos durante 2 anos, todas as quartas-feiras, orando a Deus. Eu, pastor Ebenezer, e na época o obreiro, que hoje é o pastor Valdir Pardini. Todas as quartas-feiras, durante 2 anos, nós orávamos pelo meu ministério e pelo ministério futuro do pastor Valdir. Amados, durante esses 2 anos, foram 2 anos onde nós buscamos e passamos os maiores períodos de provações. Mas no final de 2 anos, o Senhor nos deu a vitória. O ministério para que eu pudesse ser enviado para Alzira Franco, e o ministério para que o pastor Valdir Pardini pudesse assumir o lugar do pastor Ebenezer Rodrigues. É tão importante que a gente possa entender que quando efetuamos essa mudança verdadeira na nossa vida, orando, as possibilidades aumentam para nós. E nós passamos a ser uma pessoa dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Mas eu só me torno dependente de Deus se eu não tiver uma vida superficial. Quando somos incapazes de resistir às tempestades da vida, nesse momento devemos recorrer à existência de 2 problemas que podem existir na nossa vida. O primeiro é: algo está faltando na minha vida. E eu preciso entender isso. Em termos gerais, o ser humano não percebe a sua necessidade de orar intimamente a Deus, nem de mudança interior. Ele acredita que ele tem toda a possibilidade do mundo de poder seguir a sua vida naturalmente. Eu quero te dizer uma coisa: se você não fizer isso, que é voltar-se a Deus, falar com Deus, orar a Deus, as tuas possibilidades elas chegam a se exaurir. E você verdadeiramente não consegue mais entender aquilo que você pediu ou aquilo que você imaginou, que você projetou para a tua vida. É isso que está faltando muitas vezes. Somente quando percebemos a pobreza em nós mesmos, procuramos corrigir o que está errado. E muitas vezes pode ser tarde. Muitas vezes pode ser tarde. Quantas vezes passamos uma vida inteira sem buscar ao Senhor? Quantas vezes talvez existam pessoas aqui que ainda não têm Jesus Cristo no coração e talvez estejam galgando na vida, passeando pela vida, acreditando que o seu futuro será brilhante, mesmo depois que você ouviu da palavra de Deus. Quantos hinos durante esses dias de corinho nós cantamos? Cânticos e hinos de comprometimento, hinos de oração. Muitas vezes nós precisamos perceber que aquilo que está escrito aqui é algo que nós estamos cantando e nos comprometendo com Deus. É uma oração. Mas será que esse cântico que nós invocamos ao Senhor, ele está sendo verdadeiro no meu e no seu coração? Nós paramos para perceber o comprometimento que nós estamos assumindo com Deus
deixarei tudo, abandonarei tudo para servir ao Senhor. É um compromisso que você está assumindo com Deus, é uma oração. Você está falando com Deus. E muitas vezes saímos da igreja em pleno domingo, e na segunda-feira o comprometimento que assumimos, que muitas vezes viemos até a frente, nos comprometendo com o Senhor, na segunda-feira nós esquecemos. Nós precisamos falar com Deus todos os dias. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado, bem-sucedido, bem amparado, solidificado na pedra que é Jesus Cristo. É tão importante quando a gente pode compreender isso. Narra-se a história de Jesus contando sobre a vida daquele jovem rico. E eu fico muitas vezes imaginando que aquele jovem, ele imaginava que ele tinha tudo na vida dele. Mas ele chega um momento que ele diz: o que eu preciso fazer para habitar no reino dos céus? O que eu preciso fazer para estar com o Senhor lá nos céus? Eu fico imaginando aquele jovem perguntando: o que eu preciso fazer? Afinal de contas, eu sou uma pessoa que sou tão dadivosa aqui e ali, mas ele era preso aos bens materiais. E muitas vezes, irmão, nós estamos presos a situações familiares que nos impedem muitas vezes até de reconhecer que Jesus Cristo é que vai trazer para nós a solução para as nossas vidas. O que na verdade Jesus reconheceu nele foi uma pessoa autossuficiente, uma pessoa orgulhosa espiritualmente, que precisava ser quebrantado, não tinha intimidade com Deus. Talvez Deus está olhando para você durante todas essas semanas, todos esses anos, para você e para a tua família, e está vendo em você ou em mim famílias que ainda não estão comprometidas com a oração. Eu aprendi com um velho pastor chamado José Cristóvão da Silva, onde ele ensinava para nós, alguns anos atrás, 20 e poucos anos atrás, ele dizia para nós: quer ter uma família bem-sucedida diante de Deus? Realize cultos de oração na tua casa. Ensine os seus filhos, como diz a palavra de Deus, desde a tenra idade, quer dizer, desde muito menino, muito pequeno. Ensine a ele a orar. Ensine a ele reconhecer que somente Jesus Cristo salva. Foi o que essas crianças cantaram. Ensina para ele que ele tem que ter um comprometimento com Deus, que tudo aquilo que ele for fazer, tudo aquilo que ele for agradecer, ele tem que agradecer através da oração. E eu conheci várias famílias que hoje têm os filhos totalmente voltados para o ministério de Deus, porque foram famílias que buscaram por muitos anos orar, falar com Deus, ler a palavra do Senhor, ter um comprometimento maior, para que pudesse ter uma família abençoada por Deus. Eu lembro de uns certos momentos da nossa vida, e eu agradeço muito a Deus por ter passado por aquela igreja, que eu aprendi na realidade a contribuir para a obra missionária, de ser um dizimista, de ser uma pessoa mais comprometida com a obra de Deus. Eu devo muito a Deus e devo muito ao pastor José Cristóvão da Silva, porque ele me ensinou isso, a me comprometer com a oração, a falar com Deus, a pedir e agradecer ao mesmo tempo. E isso eu tentei passar para os meus filhos por muitos anos, onde realizávamos culto. Hoje já não temos mais esse tempo todo mundo estudando na faculdade ou trabalhando, mas eu sempre reservo um momento para que a minha família esteja junto e a gente possa estar orando juntos. É muito importante isso. A oração, ela vai quebrantar situações que existem no teu laço familiar. Ela vai fazer com que os problemas da sua família possam ser resolvidos. A oração, ela vai mover situações dentro da tua família, dentro da tua igreja, para melhor na tua vida. Nós temos que orar. Qual a lição que podemos, na realidade, extrair para as nossas vidas? Não adianta querer mudar o fruto sem transformar a raiz. O nosso caso é o nosso coração. Não podemos, irmãos. Nós temos que mudar o nosso coração. Eu digo que nós precisamos rasgar, nos esvaziar, limpar o templo santo do Espírito Santo,
Nós precisamos limpar. Nós precisamos nos esvaziar para permitir com que o Senhor comece a agir em nossas vidas. E é através da oração, porque é o pecado que suja o templo do Espírito Santo do Senhor. Não é muitas vezes aquilo que nós comemos, não. Muitas vezes ficamos presos a isso. Estamos contaminando com a comida, talvez gordurosa, ou talvez com aquilo que nós estamos bebendo, talvez aquilo que está fazendo mal, que é o refrigerante, porque tem o gás, porque tem coisas artificiais. Isso faz mal, sim. Mas o que mais faz é quando você peca contra Deus. E nós precisamos fazer com que o nosso templo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, ele possa estar limpo, para se encher de coisas boas, para que nós possamos louvar e glorificar o nome do nosso Deus. É interessante observar que Jesus sempre mirava o seu coração quando lidava com as pessoas. Famílias têm tido este cuidado um com o outro. Precisamos retomar os cultos nos lares. Não é coisa do passado, tem que ser coisa do presente. Você tem que sair daqui com o intuito de falar, precisamos nos reunir pelo menos 10 minutos. Colocar os projetos da família sobre os familiares. Quais são os seus projetos? Colocar diante de Deus, para que Deus possa começar a realizar algo na tua vida. Cuidado! As circunstâncias muitas vezes são o produto do que nós somos. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Mas confiar significa projetar a tua vida, orar, pedir a Deus, para que Deus possa sustentar a tua família. Temos que olhar além do óbvio. Nós temos que crer nas providências de Deus. Mas eu só posso confirmar, eu só posso confiar nas providências de Deus se eu orar, se eu conseguir conhecer o Deus que eu sirvo. Lendo a palavra do Senhor, orando, buscando, falando com Ele. Procurem evitar a tendência natural de achar soluções rápidas e fáceis. É o que mais acontece hoje no mundo inteiro. Fast food bíblico. Uma oração relâmpago, uma leitura relâmpago. Porque é isso que está acontecendo no mundo. O mundo está nos ensinando a comer em fast food, quer dizer, em lanchonetes tipo McDonald's, Habib's e tantos outros por aí. As pessoas, elas vão para o trabalho comendo, elas passam de um lugar para o outro comendo. Pelo menos eu não sei aqui em Dourados, Campo Grande, eu não sei no Mato Grosso do Sul se é assim, mas em São Paulo é assim. As pessoas estão vivendo uma vida de fast food, quer dizer, uma vida rápida, tudo muito rápido. Então aí começaram agora com aquela comida, alguns danos, que você tem lá, você vai se servindo, porque não tem mais paciência de esperar, escolher no cardápio a comida, para que possa ser preparada na hora, para que você possa comer. Vai no self-service, você escolhe o que você quer, e você come muito rápido, porque você tem que voltar para o trabalho. E o cristão, ele tem vivido uma vida assim. Uma vida muito rápida, tudo ele quer, ele ora hoje, ele quer que Deus já tivesse respondido ontem para ele. É uma oração muito relâmpago. Deus, obrigado, Senhor Deus, por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado pelo meu trabalho, me leva em paz, em nome de Jesus, amém. E se torna, como disse o irmão, uma reza na vida do cristão. Vãs repetições. Deus não se agrada de vãs repetições. Cada dia você come uma comida. Cada dia você tem um tipo de trabalho diferente. Cada dia você enfrenta um tipo de situação diferente na tua vida. Cada dia você tem um motivo para orar a Deus de forma diferente. Talvez o pecado que eu cometi ontem eu não cometa hoje. Eu cometa um outro tipo de pecado, porque todos os dias nós pecamos. E nós estávamos estudando no grupo de homens, pecado tem nome. Então nós precisamos colocar diante de Deus os nossos pecados. Nós devemos falar para Deus, Ele é onisciente, Deus é onipresente, Ele sabe de tudo, irmãos, que acontece na nossa vida. Mas uma coisa é certa, Deus quer que nós possamos buscá-lo em oração. Somente assim, encorajaram uma mudança permanente em todo o grupo familiar. Só assim, quando eu encorajo uma família, quando eu encorajo através da oração, é dessa forma que eu vou fazer
com que essa família ela possa progredir, com que essa família possa ter sucesso, com que essa família possa ser uma bênção na igreja. Uma família só pode ser uma família abençoadora e não abençoada. Abençoadora na igreja, uma família de oração, uma família de comprometimento com Deus. Por isso algo está errado na minha vida. De que forma? Além da falta de estarmos com uma família sem oração, muitas vezes as famílias não sabem que têm necessidades básicas a nível de coração. Elas vivem, desculpa a expressão, é uma expressão que se usa muito lá no Sudeste, o samba do crioulo doido. Ele vive de qualquer maneira, ele faz de qualquer forma a vida dele é um embaralhado, a vida dele na realidade, ele não projeta nada para a vida dele, ele não planeja. Achei interessante ontem conversando com um jovem que morou aqui, hoje casado, tem filhos, e ele falou: pastor, sabe o que acontece na minha vida? Eu e minha esposa, eu achei interessante ele falar isso, eu e minha esposa, quando nós recebemos o nosso salário, nós já temos uma lista de tudo que nós temos que pagar. Nós pegamos o nosso salário, ajuntamos o nosso salário, colocamos em cima desse papel que tem toda essa lista, e nós oramos a Deus e falamos: Deus, o nosso dinheiro, que não é nosso, é do Senhor, está aqui entregue. Nós queremos tirar primeiro o que é do Senhor, e depois que o Senhor nos ajude a pagar todos os nossos compromissos. Sabe o que ele disse para mim ontem? Ele disse que Deus tem rendido o salário dele de uma forma inexplicável. Amém. Ele confessou para mim que a parentela da sua esposa ganha 3 vezes mais do que eles ganham. E eles não conseguem ter o controle financeiro que eles têm. Não são cristãos. E eles são salvos em Cristo Jesus, esse casal. Eu achei interessante isso. Nós fazemos uma lista todos os meses daquilo que nós devemos, daquilo que nós queremos comprar, inclusive. Eu achei interessante, ele terminou: todo final de semana eu tenho ainda o direito, dado por Deus, de tomar um sorvete com a minha família. É interessante isso, uma coisa simples para muitos, que para mim enriqueceu a minha vida. Sabe por quê? Porque é um casal que ora, é um casal que coloca a sua vida na dependência de Deus, uma família que ora pelo salário que ganhar. O salário não é dele nem dela, é da família. O projeto não é dele nem dela, é da família. E eles ali colocam diante de Deus o que eles ganham, porque aquilo que eles têm não é deles, é de Deus. E ele falou: pastor, cada dia mais multiplica o meu salário, cada dia mais rende mais o meu salário. Sabe por quê? Porque ele colocou nas mãos do Senhor aquilo que é do Senhor, para que ele se torne só simplesmente administrador daquilo que Deus lhe concedeu. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Orado a Deus? Eu tenho feito uma lista? Eu não faço, eu confesso. Ele me ensinou, um jovem, tem idade para ser meu filho. Ele me ensinou ontem, pastor: faça a sua lista. Ele não falou para mim fazer lista, mas ele faz a sua lista. Coloque ali. As primícias são do Senhor, ele falou. E depois eu pago tudo, pastor, e sobra sempre um dinheiro para investir na minha família. E sobra o dinheiro do final de semana para toda a família tomar sorvete. Amém. Que bênção! Mas sabe por quê? Porque eles oram, porque eles falam com Deus. Mas depois, muitas vezes, essas famílias, elas procuram entender essa necessidade dessa forma errada que eles vivem, reunindo-se, tomando as decisões entre os membros, esquecendo de Deus como parte da família. Nunca esqueça que Deus, ele é o centro da tua família, e você tem que entregar tudo nas mãos do Senhor, orando e falando com Ele. O que eu realmente quero e por que eu quero tem que ser uma pergunta. Eu tenho que falar com Deus, eu tenho que orar a Deus. Realmente, o que eu quero, Senhor? O que eu preciso para a minha vida? Todas as vezes que você for comprar algo, eu tenho ensinado lá na igreja, nos cultos de oração, todas as vezes que você for investir algo na tua vida, você tem que pedir orientação a Deus
através da oração. Não tome nenhuma decisão de comprar nada na tua vida, se não for baseado na oração. Ore a Deus. Deus, isso é necessário? Isso vai ajudar a auxiliar o meu irmão, a minha família? Esse projeto que eu tenho, de poder comprar isso, pode ajudar a minha igreja? Faça perguntas, porque às vezes nós compramos algo desnecessário. Muitas vezes é porque a vizinha tem, muitas vezes é porque o vizinho tem, muitas vezes é porque o irmão tem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É importante, o salmista aqui, Davi, ele diz: Senhor, sonda o meu coração, sonda e conhece, na realidade, a minha necessidade. Vê se há em mim algo que precisa ser mudado, para que eu mude e para que eu possa lhe servir. É uma oração. Sonda-me, Salmo 139, sonda o meu coração. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Sabe, eu preciso entender que os pensamentos do Senhor é algo precioso para a minha vida. Mas eu tenho que buscar ao Senhor e eu tenho que orar. E concluímos, somente a cruz nos liberta de nós mesmos. Somente a cruz nos liberta de nós mesmos. Jesus, em seu ensino, entendia, ou atendia as pessoas em crise, mesmo quando elas não sabiam. Querem erguer paredes juntos? Vocês, família. Vocês, igreja. Querem erguer paredes juntos? Solidificadas diante de Deus? Orem. Falem com Deus. Tenham paz com Deus orando. Sejam humildes de coração, se humilhando diante de Deus, mas orando. Nós temos que orar. Seja pacificador, tendo paz com Deus e semeando sua vida familiar, orando. Deus, com certeza, vai abençoar a tua vida. Amado Deus, nós nos encontramos aqui nesse momento, Senhor Deus. Agradecidos a Ti por mais esse momento que o Senhor nos concedeu. Como é maravilhoso a gente poder compreender que a oração é algo que é tão importante para as nossas vidas. E sabemos que o Senhor recebe com um cheiro suave no seu trono de graça. Abençoe as nossas vidas, nos dê, Senhor Deus, cada dia mais entendimento. E que possamos buscar ao Senhor, através da oração, para que o Senhor possa atender os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Obrigado por esse momento que passamos juntos aqui, ouvindo da Tua palavra, louvando e glorificando o nome do Senhor. E que todo esse momento que teremos agora, preparado pelos irmãos, preparado por Ti, e eu sei que baseado através da oração que por muito tempo oraram para que tudo isso pudesse estar acontecendo. O Senhor nos abençoe e o Senhor nos derrame as ricas bênçãos dos céus sobre cada um de nós. Obrigado por cada um que se esmerou em preparar tudo que foi preparado para esta noite. Seja com cada um desses irmãos e abençoe suas vidas e seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está no pastor. Amém.